Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 5, Cruzando Pensamentos. Aproximadamente 2 horas antes de Karuizawa cair diante de Ryuen, Shabashira Sensei deu a classe e deu uma explicação sobre o essencial das férias de inverno. Durante as férias de inverno, uma parte da escola está programada para a reforma, de modo que fique fora dos limites. Lembre-se disso. Além disso, todas as atividades dos clubes serão suspensas após a cerimônia de encerramento de hoje. Lembre-se de voltar assim que você puder. Nossa professora explicou apenas o mínimo necessário para nós. Mas, por algum motivo, ela silenciosamente olhou em volta da classe. E não importa quanto tempo esperamos, ela não sinalizou o fim da aula. Sentindo-se entorpecido a essa altura, Ikki levantou a mão. Qual é o problema, sensei? Tenho certeza de que os alunos já sabem disso, mas você pode assumir que sua promoção para a classe C é praticamente garantida. Muito bem. Uou, você realmente nos elogiou honestamente. Isso não é uma raridade. Não é apenas Ikki, tenho certeza que o resto da turma se sente da mesma maneira. Não fique complacente. Se você causar problemas durante as férias de inverno, isso poderá afetar seus pontos de aula. Certifique-se de agir adequadamente como estudante, mesmo durante as longas férias. Depois de dizer isso, Shabashira Sensei concluiu nosso segundo semestre. Esta é realmente uma visão incomum, Shabashira Sensei nos repreendendo gentilmente, quero dizer. Talvez sim. Não há dúvida de que ela adicionou o aviso para não causar problemas como acompanhamento. Enquanto colocava meu livro de volta na minha bolsa, olhei na direção de Karuizawa. E quando eu fiz, ela se virou para mim enquanto ainda estava no meio de uma conversa com as outras garotas. Esta manhã, recebi uma única mensagem de Karuizawa no endereço que lhe dei para uso emergencial. Que algo surgiu sobre o incidente com o grupo de Manabe e que ela havia sido chamada para o telhado às 2 horas de hoje? Não fiquei surpreso e também não respondi. Afinal, eu já tinha sido informado disso por Ryuen. Ele não se importava se Karuizawa informaria alguém sobre isso ou não, era um ato destinado a me atrair em primeiro lugar. Mas, talvez, Karuizawa sentiu pelo nosso contato visual que eu já tinha visto a mensagem dela, porque ela saiu da sala de aula com as amigas enquanto parecia satisfeita. Talvez ela pretenda sair uma vez e depois voltar mais tarde. 1 hora após o término da aula, a maioria dos alunos já havia saído do recinto da escola. Estamos falando sobre ir ao Kenaki Mall depois disso. O que você fará? Yukimura, pronto para sair, me perguntou isso enquanto se aproximava de mim. Claro! Não tenho nada em particular planejado para hoje de qualquer maneira. Depois que terminar de arrumar, irei. Então eu vou estar esperando no corredor. Apenas para o caso, eu deveria trazer alguns dos livros comigo, pois ainda há possibilidade de precisar deles mais tarde. Será que você não está livre agora? Quem chamou com aquela voz de desculpas não era outro senão Satou. Sim, eu estou planejando sair com o Yukimura e os outros. Eu entendo. Isso é uma pena. Os ombros de Satou caem em decepção. Gostaria de saber se ela estava pensando em me convidar para sair novamente como da última vez. Sim, então. Hoje pode ser problemático, mas as férias de inverno estão bem para você. Quero dizer, parecia ruim para mim recusar você 2 vezes seguidas, então se você está bem com isso, então. Se sério. Se sim. Eu me senti um pouco sobrecarregado por Satou pressionando alegremente seu corpo contra mim. É uma promessa então. Ela disse com rubor enquanto pulava alegremente. Eu me pergunto por que exatamente ela está interessada em mim. É claro que não tenho nada contra isso, mas como ainda havia pessoas na sala de aula, fiquei um pouco envergonhado. De qualquer forma, a partir de amanhã está tudo bem, enviarei os detalhes por mensagem. Entendido. Até mais, Ayano Koji-kun.
Satou então se juntou ao grupo de Shinohara com um olhar satisfeito em seu rosto. O grupo de Shinohara olhou para mim com desconfiança antes de sair da sala de aula. Agora, acho que vou me encontrar com Keizei e os outros. Parece que todos já se reuniram no corredor, conversando enquanto aguardavam minha chegada. Eu imediatamente entendi a situação do sorriso assustador de Haruka e da expressão desanimada de Airi. Quando começamos a andar, Haruka parecia querer interromper e então tomei a iniciativa. Não há um significado profundo por trás disso. Eu ainda nem te perguntei nada, qual é o problema? Nada é o problema, você estava prestes a me perguntar, não estava. Quero dizer, certo. Basta ver como Satou-san estava agindo, não é difícil imaginar o que está acontecendo, não é? Quão adúltero, Kiyotaka. Horikitei agora Satou, você não tem integridade. Por alguma razão, até Keizei está com raiva. Ainda assim, suponho que peço desculpas. Fui convidado para sair. Deve ser algo bastante para uma garota convidar um garoto para sair. Certamente você não acha que essa Satou-san está interessada em Kiyotaka-kun. Havia uma disputa dessa natureza há um tempo, mas Airi disse freneticamente. Realmente não posso dizer nada, mesmo que você me pergunte. Uma corrida de última hora para um Natal amoroso, talvez. Agora esse é um desenvolvimento incrível lá. Haruka é Haruka, afinal, imaginando o seu próprio cenário. Mais importante, para onde vamos? Acho que hoje vai ficar lotado. Como um feriado prolongado começa amanhã, é provável que haja muitos estudantes saindo tarde da noite hoje. Keizei concluiu que seria do nosso interesse decidir um curso de ação. Bem, não podemos apenas ficar vagando por aí. Não há pressa. Enquanto conversávamos, Akito caminhou silenciosamente, sem deixar que a expressão dura em seu rosto vacilasse. O foco de Akito não está em nós, mas atrás de nós. Enquanto estava em movimento, ele verificou se havia alguém atrás de nós. Nenhum sinal de alguém nos seguindo. Akito sussurrou isso em alívio. Parece que Ryuen quer resolver as coisas hoje. Ele deve ter concluído que um perseguidor não é mais necessário. Mas você sabe, mesmo que o Ken Akimol tenha tudo, eu gostaria de ir lá fora, afinal. Haruka disse isso e olhou em direção ao portão principal, longe daqui. Eu gostaria de ir para Shibuya ou Harajuku, ou ir ver as luzes no Omotesando. Ken Akimol à parte, as estradas da escola não serão um substituto para o que eu suponho. Como não existem preparativos especiais para mudanças de qualquer tipo, o exterior é como sempre foi. No entanto, estou bastante satisfeita com a forma como as coisas estão agora. O essencial também está aqui. Você se sente da mesma forma que todos os outros, Kiyotaka-kun, sobre querer ir lá fora. Ao contrário de Haruka, Airi não parece o tipo que sairia. Bem, suponho que não precise me forçar a acompanhar o fluxo. Estou satisfeito com isso também, como você, Airi. Mas acho que também consigo entender a sensação de querer ir lá fora. Não sei se eles estão fazendo isso para manter as regras, mas acho que a proibição de qualquer contato com sua família está indo longe demais. Uma família normalmente não se preocuparia com o filho. Certamente não é normal não poder ver seus filhos por 3 anos. Talvez isso tenha ressoado com Akito, porque sua expressão ficou sombria. Veja, minha mãe é preocupante, então talvez ela esteja sentindo alguma ansiedade por isso. Parece que a escola também cuida disso. Aparentemente, eles relatam regularmente o seu progresso no seu boletim ou algo assim. Isso pode realmente me fazer preocupar ainda mais. Acho que vou estudar mais. Os pais se preocupariam mais com as meninas do que com os meninos, certo? Ah, eu estou bem. Porque esse não é o meu caso. Haruka suavemente desviou o olhar. Como parecia haver algo que ela não queria falar, também não insistimos no assunto. Então, karaokê a seguir? Pode estar um pouco cheio de gente. De jeito nenhum, não vamos jogar esse jogo de punição de novo, vamos. Claro que vamos jogar. Pelo bem da vingança de Ukimo.
Parei de andar enquanto todos estavam no meio da discussão sobre o próximo curso de ação. O que é de errado, Kyutaka-kun? Desculpe, mas eu vou voltar. Ainda não são 2 horas. Akito disse enquanto verificava a hora em seu telefone. A verdade é que eu fiquei acordado a noite toda ontem, então estou com muito sono agora. Por favor, me convide novamente durante as férias. Airi pareceu desapontada com isso, mas não haverá nenhum inconveniente para ela agora, mesmo se eu for embora. Haruka cuidará disso adequadamente para mim também, então acho que posso ter certeza. Me despedi do grupo e dei as costas para eles. Peguei meu telefone e liguei para minha professora de sala de aula, Shabashira Sensei. Sou eu. Olá. Eu tenho algo para discutir com você. Você está livre agora. O que você quer? Você não parou de se associar comigo. Sim, isso seria certo. Mas eu lembrei que ainda há coisas a resolver. Se possível, eu gostaria de encontrá-la pessoalmente em vez de por telefone. Podemos nos encontrar na escola. Eu estarei esperando na sala de aula. Entendido. Estarei lá em alguns minutos. Depois dessa conversa, voltei imediatamente para a sala de aula da classe D. Não há mais estudantes lá e perto do meu assento, Shabashira Sensei sozinha olhou pela janela. Supondo que este ano também seja o ano médio, também nevará um pouco este ano. Você gosta de neve? Eu costumava. Mas quando me tornei adulta, comecei a odiar. Shabashira Sensei fechou as cortinas e se virou lentamente. Então você tem algo a discutir comigo. O que é isso? Pensei que ainda não tinha ouvido sua resposta. Por que você quer tanto subir para a classe A até o ponto de me usar? A menos que haja uma boa razão por trás disso, um professor não usará uma mentira para manipular um aluno. Esta escola faz não apenas alunos, mas também professores competirem entre si. Se alguém considerar sua própria posição, é óbvio que eles desejariam apontar para as classes mais altas, mesmo que seja apenas uma posição acima. Não acho que essa seja a verdadeira razão. Se você visasse a classe A desde o início, não teria feito comentários que poderiam colocar os alunos da classe D em desvantagem. Durante o teste intermediário de nosso primeiro semestre, Shabashira Sensei reteve intencionalmente informações para colocar a classe D em desvantagem. Isso já é algo diferente das regras da escola. É uma questão pessoal. Não tenho nada a dizer para você. Você não tinha certeza naquele momento, apesar de ter feito silenciosamente os preparativos para subir para a classe A, não era? Se essa classe realmente tem o que é necessário para se tornar a classe A ou se você deveria estar apontando para ela. Não me importo particularmente com os sentimentos que essa professora está mantendo engarrafados. O importante é se vale a pena usar ou não. Parece que isso foi uma perda de tempo. Estou voltando ao trabalho. Falei novamente com a professora que tinha virado de costas como se estivesse fugindo. Se você não responder, por favor, desista de me usar. Então é assim que é? Não há necessidade de enfatizar isso. Você já parou de se associar comigo, não? Esta é a parte importante. Se você deixar esse dia passar, a classe D nunca subirá para a classe A. Pelo contrário, podemos nem ser capazes de subir para a classe C. Do que você está falando? Eu olhei explicitamente para o relógio da sala de aula. Agora são 2 horas. No momento, Ryuen provavelmente está dando um show interessante no telhado depois de ligar para Karuizawa. Ryuen está para Karuizawa. Então, mesmo você não está ciente disso, Sensei. O fato de Karuizawa ter sido vítima de bullying severo no passado, quero dizer. Primeira vez que eu ouvi isso. É difícil imaginar da maneira como Karuizawa normalmente é que ela seria vítima de bullying. E com toda a probabilidade, notícias disso se espalharão por toda a escola amanhã. Quando isso acontecer, Karuizawa pode optar por se retirar e desistir. Se pudermos provar que a classe C está envolvida nisso, podemos retaliar, mas os danos que nós teríamos seria imensurável. Ainda não está claro o tipo de penalidade que uma expulsão implica,
mas deve ser bastante. Isso fica claro ao ver o rosto de Shabashira-sensei. Mas então ela imediatamente recuperou a compostura e olhou para mim com seu olhar feroz e habitual. Entendo. Entende o essencial do seu esquema. Pelo que entendi, seria difícil para você resolver esse problema por conta própria. Mas seria uma história diferente para um professor da escola como eu. Não apenas o problema não será resolvido, mas sua identidade será mantida em segredo. Não poderia ser melhor, poderia. Você vai me ajudar se eu pedir sua cooperação. Não fique muito convencido, Ayano Koji. Não tenho intenção de cooperar com você. Claro que você não tem. Esta escola não considera favoravelmente os professores que intervêm nos problemas dos alunos. Isso é verdade? Um professor que sobe sozinho para o telhado não apenas para impedir o bullying de Ryuen, mas também fecha seus lábios em relação ao passado de Karuizawa. Esse tipo de resultado favorável é impossível. Também é natural que Shabashira-sensei decaia. Mas você pode se dar ao luxo de recusar tão facilmente. Não há garantia de que não sabotarei a classe D no futuro, existe? Posso garantir com habilidade que não seremos capazes de subir para as classes mais altas. Pensar que um aluno ameaçaria um professor. Deveria ser o contrário. Se você retribuir o favor e restaurar nosso relacionamento como um igual aluno-professor, pelo menos, posso dizer que não vou cometer sabotagem. Acho que só isso traz um mérito enorme, não é? Se, não cooperando com você agora, significa subir para a classe A se torna impossível, então é tudo a mesma coisa. Shabashira-sensei teimosamente se recusou a dar uma mão. Por favor, tenha certeza, eu não tinha a intenção de pedir ajuda desde o início. O quê? A ideia de contar com essa professora nunca foi levada em consideração em meus cálculos. Eu estava apenas brincando com você um pouco lá. Por que você não observa de longe então? A conclusão deste incidente, isso é. Depois de dizer isso, convidei Shabashira-sensei para desempenhar o papel de observador dessa história. Se tudo correr conforme o cronograma, já deveria ter passado meia hora desde que Karuizawa subiu ao telhado. Quando pensei que Ishizaki havia entrado em pânico, descobriu-se que era para que ele pudesse encher baldes com uma grande quantidade de água, após o que voltou a subir. A julgar pelas gotas de água no chão, ele já fez isso várias vezes. O cenário mais provável é que Ryuen esteja forçando Karuizawa a reviver o bullying de seu passado para extrair uma confissão dela. Mas então isso significaria que Karuizawa não cuspiu imediatamente, porque nem o pessoal da classe C nem a própria Karuizawa voltaram do telhado. Existe a possibilidade de haver uma ligeira diferença em relação ao cenário que eu imaginava. Mas isso é uma diferença de curso positiva das minhas suposições iniciais. O que você está fazendo, Ayano Koji? Quanto tempo você vai esperar aqui? Depois de sair da sala de aula com Shabashira-sensei, observei a situação enquanto mantinha distância das escadas em que Yamada Albert estava de olho. Só mais um pouquinho. Desde que cheguei até aqui, não há necessidade de eu entrar em ação. Quanto mais atraso, mais as coisas vão do jeito que eu havia planejado. É claro que chegar atrasado tem seus próprios riscos, mas é um risco necessário que estou assumindo depois de considerar os méritos de fazê-lo. Vamos conversar. Conversar em uma situação como esta. Eu ignorei as dúvidas de Shabashira-sensei e comecei a conversa. É algo que aconteceu não muito tempo após a inscrição, mas lembro-me de querer comprar um ponto durante o exame para o Sudou. Sim, eu me lembro disso. Você e Horikita pagaram 100.000 pontos no total. Eu acho que já faz meio ano ou mais desde então, mas o tempo certamente voa. Não há nada que você não possa comprar com pontos particulares. Foi o que você disse, não? É a verdade. A expulsão de Sudou não foi anulada. Sim, se é apenas a compra de pontos, ainda está fundamentado na lógica, mas se isso sempre for permitido, não haverá expulsões em primeiro lugar, haveria? Sempre que alguém obtém uma nota reprovada, alguém apenas precisa encobrir da mesma maneira. Ao fazê-lo, eles poderiam evitar a expulsão pelo menos.
Mas não é fácil colocar as mãos em pontos particulares. Essa classe D milagrosamente manteve uma abundância de pontos, mas uma classe D média teria apenas metade disso. Além disso, não é como se seus colegas de classe fossem todos amigáveis com você. Não é estranho para um aluno priorizar seus pontos particulares, mesmo que isso signifique perder pontos de aula. Isso é verdade? Mas o sistema em si é defeituoso, não é? Enquanto a salvação via pontos é possível, o perigo de expulsão em um teste cai drasticamente. Esse pode ser o caso. Ela não negou, mas Shabashira Sensei também não me olhou nos olhos. O problema é que quando lhe pedi para me vender pontos, você adicionou um preço, Shabashira Sensei. Você está tentando dizer que é muito caro depois de todo esse tempo. Não é isso? O que estou tentando perguntar é se 100.000 pontos por uma nota é algo que você inventou ou se existe uma base para isso. Parecia que você estava improvisando no local, mas é difícil imaginar que você tem poder de decidir arbitrariamente o preço de uma nota por si mesma. O que você está tentando dizer, Ayano Koji? Esta escola já estabeleceu minuciosamente os detalhes sobre os pontos, não é? Naturalmente, haveria um manual a ser consultado quando a compra de pontos for solicitada. Se for esse o caso, isso é convincente. Em outras palavras, você está dizendo que o preço que dei por uma nota durante o caso de Sudou foi algo preparado antecipadamente pela escola. Exatamente. Se você pudesse me responder por favor, então. Houve um atraso. Shabashira Sensei, que estava respondendo respostas imediatamente até agora, engasgou com suas palavras. Não é como se eu fosse responder a qualquer coisa que você me perguntar. Devo assumir que significa que você é incapaz de responder. Faça o que você quiser. Então vou elaborar uma hipótese por conta própria. A escola tem um manual para toda e qualquer ocasião e, no caso de compra de pontos, 100.000 pontos por uma nota é algo que eles já haviam determinado com antecedência. Supondo que tudo isso seja verdade, isso levanta outra questão. É se podemos ou não comprar uma nota por 100.000 pontos toda vez que é um teste. Você é livre para pensar o que quiser, mas que significado há por trás dessa conversa? Agora, caro Izawa está. Desviei essas palavras e continuei. São apenas 100.000 pontos por nota por um período limitado de tempo após a inscrição. Ou talvez aumente toda vez que você faz uma compra? Ou talvez nem possamos fazer esse tipo de compra novamente. Pergunta após pergunta continua aparecendo. Por favor, diga-me qual deles é a verdade. Pare com isso. Você acha que eu posso realmente responder a uma pergunta como essa? Mesmo que eu respondesse, não há como confirmar a veracidade dessa resposta. Existe. Eu só tenho que perguntar diretamente, Sensei. Forcei contato visual com ela enquanto ela tentava desviar os olhos. No momento, quanto custaria uma nota para o próximo teste de médio prazo? Shabashira Sensei parou de falar completamente. Como professora, você é obrigada a responder, não é? Se você não responder, eu irei perguntar a outro professor a mesma pergunta. E se eles responderem, eu posso apenas informar a escola que o professor da sala de aula da classe D está nos discriminando. Lembre-se de que tenho essa opção disponível. É claro que é bem possível que os outros professores também não possam responder. Nesse caso, várias possibilidades vêm à mente. Pode ser que apenas uma nota possa ser comprada ou talvez eles não tenham permissão para responder, a menos que alguém tenha realmente recebido uma nota baixa, etc. Mas ser incapaz de responder é mais uma resposta em si. Isso significaria que há um manual preparado com antecedência para quando as notas de um aluno são insuficientes. Você está planejando se aprofundar nas regras. No mínimo, há estudantes fazendo exatamente isso. Ishinose, que há rumores de estar economizando pontos e depois a Ryuen que está mantendo pontos particulares. É óbvio quando você os considera. Todos estão tentando descobrir uma estratégia que possa beneficiar sua classe por tentativa e erro que eles conduzem repetidamente diariamente. Muito bem. Eu responderei sua pergunta.
É verdade que a pista para derrotar o sistema escolar está em descobrir as regras relativas a pontos particulares. Naturalmente, os alunos dos últimos anos tentaram essa abordagem de vários ângulos diferentes, como você está fazendo agora. Mesmo a classe D defeituosa não é uma exceção a isso. Alguns foram mais rápidos do que outros. E a escola também estabeleceu os detalhes das regras com antecedência para responder às perguntas dos alunos. Compra de pontos, apagando a violência do seu registro e impedindo a expulsão. Pontos necessários para tudo que for corrigido. Mas um professor é limitado na quantidade de coisas que pode dizer. Quanto ao porquê, é porque a maioria é proibida nem isso, provavelmente há muitas coisas que nem os professores sabem. Então, eu estava certo ao supor que você não pode responder à minha pergunta. Está certo? Isso resolve um mistério. É que há muitas coisas que eles não podem responder sobre o uso especial de pontos particulares, a menos que as condições para esse uso tenham sido atendidas. O preço de uma nota no próximo teste intermediário já foi decidido e, ao nos dizer que seria possível criar uma contramedida. Mas, se permanecer desconhecido para nós, não poderíamos fazer nada imprudente. Porque se eles nos disserem que uma nota custa 100.000 pontos, então seria o fim disso. Isso tem algo a ver com o assunto em questão. Não. Eu estava apenas conversando. Nada mais, nada menos. Claro, isso também não tem nada a ver com o assunto em questão. Shabashira Sensei é incapaz de entender minhas verdadeiras intenções. Agora então, acho que está na hora. O esconde-esconde acabou. Confirmei que são 14h40 no meu telefone. Eu enviei uma determinada pessoa. Eu o instruí a ir imediatamente para este lugar. Eu não conheço os detalhes, mas Karuizawa está sofrendo nas mãos da classe C. Sei disso pelo menos. Se você não tem intenção de acelerar, deve ligar para outra pessoa em busca de ajuda. Eu vou para o telhado. Shabashira Sensei não conseguiu esconder sua surpresa com essas palavras. Você é louco. Se você fizer isso, a escola inteira saberá disso. Mesmo que Ryuen perceba que eu sou o único responsável por todas as estratégias até agora, isso ainda não o beneficiará. Pelo contrário, ele pode ler muito sobre isso na próxima vez e se autodestruir enquanto pensa que estou envolvido. Se você fizer isso, você será famoso da noite para o dia. Você perderá sua vida tranquila na escola. Deve haver um certo pensamento latente dentro de Shabashira Sensei agora. Que, enquanto minha identidade for mantida oculta, ela ainda tem uma maneira de me fazer cooperar com a classe D. Mas se eu entrar em contato com a classe C de qualquer forma, Ryuen saberá com certeza que eu sou X. Não, mesmo que ele não possa averiguar, ainda é o momento em que me torno seu suspeito número 1. Mesmo mantendo um perfil discreto até agora, minha existência acabará se tornando um conhecimento comum. Shabashira Sensei desviou os olhos sem palavras. Este pode ser apenas o meu mal-entendido. Mal-entendido. O presidente Sakayanagi me contou sobre você pouco antes do início das matrículas. Que você é um estudante extremamente especial. E que você é talentoso. E que você é um estudante que devemos proteger. E também que você foi criado em um ambiente sem amor. Levando tudo em consideração, chegou-se a uma conclusão ao longo de minha discussão com o presidente, para fazer você se apegar a esta escola e fazer com que você queira permanecer aqui. Claro, isso era mentira, mas parece que finalmente se tornou realidade. Entendo. Você não está enganada, pois é mais fácil tornar as pessoas apegadas a algo, dando-lhes uma meta pela qual lutar. Mas, infelizmente, eu não sou o tipo de pessoa com que se preocupar. Eu escolherei continuar nesta escola. No mínimo, não tenho intenção de voltar àquele homem agora. Então, simplesmente tentar fazer uso de você foi o meu erro, hein? Para a classe D mirar na classe A. Perseguir um sonho como esse foi um erro, hein? Shabashira Sensei cuspiu isso como se estivesse em resignação. Mas não é apenas cômico como ela desistiu tão rapidamente. Não é um sonho complicado. De fato,
A classe D está prestes a subir para a classe C agora. Em um futuro próximo, Horikita unirá essa classe. Definitivamente, ela o fará. Sim, você está certo. Eles alcançarão coisas que nunca foram alcançadas antes. Suponho que isso conte como uma vitória. Mas você está falando sério? Sobre Horikita unindo classe. Essa é uma frase que eu não quero ouvir do meu professor de sala. No mínimo, acredito que Horikita é mais do que capaz de liderar a classe D. Embora, no que diz respeito a Shabashira Sensei, Horikita fosse apenas o meio pelo qual ela poderia me usar. Em última análise, Horikita está começando a amadurecer. A maioria dos meus colegas de classe são a mesma coisa. Tudo que resta é que você os guie como professor e eles garantirão sua posição como classe C, ou talvez até se aproximem para a classe A. Claro, é necessário um tipo diferente de habilidade para realmente chegar lá. Você está realmente saindo. É o que atualmente pretendo fazer. Normalmente, um professor não pode mudar os sentimentos de um aluno usando os seus. Shabashira Sensei certamente também está ciente disso. Não é por mero seguro que eu trouxe Shabashira Sensei aqui. É para que eu possa provar definitivamente a ela que estou saindo do conflito de classe. Vamos voltar ao tópico em questão. Você é livre para fazer sua entrada com ousadia. Mas o problema será realmente resolvido com exatamente isso. Não posso garantir isso. Só vou lidar com isso com base na personalidade e nos padrões comportamentais de Ryuen. Tudo bem então, muito obrigado por me acompanhar. Quando a pessoa que eu estava esperando apareceu, agradeci a Shabashira Sensei. Agora não há problema, mesmo que ela decida sair. Desculpe por fazer você esperar, Ayano Koji. Shabashira Sensei expressou surpresa ao ver Horikita Manabu, o ex-presidente do conselho estudantil que acabou de falar comigo. Qual é o significado disto? Ele será uma testemunha quando eu resolver as coisas com Ryuen. Afinal, ele é do tipo que usa todos os meios necessários. E eu gostaria de evitar empurrões. Entendo que um professor desempenhar o papel de testemunha é ideal, mas essa opção está fora de questão. Nesse caso, a melhor coisa a fazer seria seguir com a próxima melhor opção. Você está planejando que Horikita resolva as coisas fazendo o que eu disse anteriormente. O ex-presidente do conselho estudantil se parece com o tipo de pessoa que faria isso. Shabashira Sensei olhou para o velho Horikita uma vez e imediatamente concluiu que está fora de questão. Assim como ela, o Horikita mais velho também não se envolverá desnecessariamente. Haverá testemunhas do que acontece no telhado. Enquanto isso acontecer, tudo está bem. É por essa razão que fiz um acordo com o velho Horikita. Bem, suponho que isso seja irrelevante no momento. Poucos minutos depois de subir ao telhado, gostaria que você parasse no meio da escada. Não há necessidade de conversar com os alunos que voltam do telhado, nem é necessário puni-los. Apenas certifique-se de que os alunos que voltam para baixo estejam cientes da sua presença. O ex-presidente do conselho estudantil testemunhou os estudantes saindo do telhado. Só isso seria extremamente eficaz contra Ryu e seu grupo. Muito bem. Mas não esqueça essa promessa, Ayano Koji. Claro que não. Porque se eu negar, você pode optar por esquecer completamente esse incidente. Contanto que você entenda. Seja rápido. O Horikita mais velho me enviou no meu caminho e eu fui para o corredor que leva ao telhado. Espere, Ayano Koji. O que você teria feito na chance de não conseguir a cooperação de Horikita? Eu me pergunto o que eu teria feito então. Ao dizer isso, pensei sobre isso. Eu provavelmente teria usado aquela que sabia sobre mim, Sakayanagi. E se isso não funcionar, então, não faz sentido considerar planos que não são mais necessários. 10 ou 20 minutos. Planejo voltar até lá. Eu subi as escadas. Degrau em degrau. Enquanto eu subia lentamente, uma sombra negra apareceu diante de mim. O vigia aguardando a estrada para o telhado. Ele está silenciosamente me olhando com uma pose assustadora. É Yamada Albert, da classe C.
Ele ainda não fez uma única jogada. O cão de guarda perfeito. Eu não sei os detalhes, mas ele provavelmente é um dos subordinados de Ryuen também. Ele olha para mim como se estivesse me avaliando. Posso passar? Eu nem sei se ele entende japonês, mas vou tentar falar com ele. Mas Albert permaneceu perfeitamente imóvel e continuou a me observar. Seu silêncio significa implicar recusa ou falta de compreensão. É frustrante como é difícil dizer. Ele pegou o telefone com as mãos grandes e habilmente tentou fazer uma ligação. Não entre em pânico. Eu sou quem você está procurando. Não há necessidade de pânico. Eu sou quem você está procurando. Nota: nessa última fala, a Yanakoji fala em inglês. Como eu disse isso em inglês, Albert parou de se mexer. Mas não houve resposta. Hoje eu vou resolver o problema sozinho e ninguém interfere. Vou resolver esse problema sozinho hoje. Não haverá interferência externa. Como eu me expliquei novamente em inglês, Albert pensou um pouco antes de fechar o telefone. E então ele silenciosamente abriu o caminho. Sem palavras me sinalizando para passar. Aparentemente, ele me reconheceu. Mas ele ficar nas escadas vai interferir no meu plano. Vou esmagar Ryu agora. Ele não tem chance sem a sua ajuda. Eu o provoquei em japonês. Albert olhou as escadas uma vez e, depois de confirmar que não havia mais ninguém, ele abriu a porta do telhado. E depois de pisar no telhado, Albert ficou ao lado da porta e me observou por trás. O céu nublado acima parecia que iria chover sobre nós a qualquer momento. Olhei para Karuizawa, encolhida perto da cerca, longe da porta. E então Ishizaki e Ibuki, tendo notado a porta abrindo e fechando, olharam para mim com Ryuen seguindo o exemplo. Olhei em volta, esquerda e direita, para verificar a presença de câmeras de vigilância. A lente da câmera foi pintada de preto e não é mais capaz de desempenhar sua função. Eu vejo. Então ele simplesmente cegou com um spray. Depois de entender a situação, eu imediatamente me virei para enfrentar o grupo de Ryuen. Ayano, Koji. Ibuki foi a primeira a dizer algo. Ao ouvir meu nome falado, Karuizawa também notou minha presença. Ela não disse nada imediatamente, mas pude ver pelos olhos dela que ela ficou chocada com a minha presença aqui. Desculpe, estou atrasado. Eu disse isso a ela. Por quê? Porque você veio. Karuizawa olhou para mim enquanto forçava aquela voz fraca. Não há necessidade de perguntar, existe? Eu fiz uma promessa. Que eu vou te salvar se algo acontecer com você. Ryuen-san, isso significa que Ayano Koji é X. Isso não é possível. Ele definitivamente não é o único. Ishizaki entrou em pânico, mas Ibuki negou antes que Ryuen pudesse. Ryuen, certamente X está apenas manipulando Ayano Koji. Não se deixe enganar. Eles definitivamente disseram a Karuizawa antecipadamente que enviariam alguém para salvá-la. Cala a boca, Ibuki. Rindo, Ryuen se distanciou de Karuizawa e se aproximou um pouco de mim. Mas, mesmo assim, ele parou ao colocar cerca de 5 metros de distância entre nós. Eu poderia dizer então que Ryuen é extremamente cauteloso comigo. Bem, o que temos aqui? Se não é o orbitador de Suzune, Ayano Koji. Que negócio você tem em uma atração impopular como esta no telhado aqui nas férias de inverno? Karuizawa me enviou um e-mail pedindo que eu a salvasse. Não entrei em detalhes e também não mencionei que o próprio Ryuen havia feito contato comigo. Quanto ao porquê, é porque Ryuen me convidou tolamente para o campo de caça, uma presa caçada pelo caçador. É obviamente uma mentira. Você recebeu ordens dizendo para você ir salvar Karuizawa. Ibuki acabou de dizer para calar a boca, mas por algum motivo, ela está se esforçando para me negar. Qual é o problema, Ibuki? Você parece querer acreditar que Ayano Koji não é X. Não é no que eu quero acreditar, estou lhe dizendo que não é verdade. Esse cara é apenas um tolo de bom coração. Eu não acho que ele esteja ciente da situação com Karuizawa e X, não. Bom coração, você diz?
Você tem motivos para acreditar que isso é verdade? Ryuen perguntou a Ibuki. De volta à ilha, esconde a calcinha de Karuizawa dentro da bolsa de um garoto para sabotar a classe D. Obviamente você suspeitaria que alguém como eu da classe C fosse o autor. Mas ele nunca duvidou de mim. Estupidamente, ele me disse direto que ele não achava que eu fosse o autor. E isso te fez feliz, não é? Pare de brincar. Não há como eu ficar feliz quando sou o verdadeiro culpado. Mas é verdade que ele é um aluno incompetente que nem duvida de uma pessoa claramente suspeita. Foi o que eu percebi. Portanto, ela não pode imaginar uma pessoa como essa manipulando classe D nos bastidores, é o que isso significa. Você acredita, Ryuen-san? Esse Ayano Koji é X, quero dizer. Eu sempre suspeitei de Ayano Koji. Porque ele está constantemente com Horikita, que se diz ser excepcional e tudo. Mas, não é assim tão flagrante ou mais como, óbvio demais para alguém que tenta esconder sua identidade. Isso é verdade? Entendi o que você está tentando dizer, Ishizaki. Foi por isso que também cuidadosamente eliminei todas as outras possibilidades. E depois de aprender sobre o incidente com o grupo de Manabe, mergulhei nele novamente. Considerando a maneira pela qual eles resolveram o problema com o bullying de Karuizawa, eu pensei que deveria ser a Ayano Koji ou Hirata. Pare de agir com calma. Você nem marcou a Ayano Koji ou Hirata como alvos depois disso, não é? As opiniões são divididas mesmo na classe C. Uma situação única em que estou admitindo, enquanto Ibuki e os outros se recusam a reconhecê-lo. É justamente porque era o mais provável que fez deliberadamente as coisas dessa maneira. Ou talvez não tivesse outra escolha a não ser usar Horikita. Mas eu escolhi fazer uma pergunta vaga, mas gentil. Não precisa se preocupar, eu sou o único que você está procurando. Ah! Agora, isso não é suspeito. Você realmente admitiria isso? Isso é muito estranho. A negação deles é compreensível, tanto mais que eu me mantive escondido o tempo todo. Eu acho que também é suspeito. Ele pode ter sido ordenado a se nomear como mentor para servir como um chamariz para o mentor verdadeiro. Ibuki e Shizaki estaram Ryuen a reconsiderar, assim como ele estava prestes a reconhecê-lo. Certamente você também previu que X não apareceria aqui, não? Sim, normalmente falando, seria ridículo presumir que alguém que se esconde atrás de Horikita todo esse tempo apenas entre em uma armadilha tão óbvia. Suponho que é natural que haja algumas dúvidas sobre isso. Parece uma péssima jogada para mim, Ayano Koji. Nesse caso, a melhor jogada para você seria abandonar Karuizawa Kei. Não pular na briga de forma imprudente. Não posso culpar Ibuki e Shizaki por duvidarem de você. Se você é realmente X, me diga como você planeja superar essa situação. Essa é a única maneira de provar isso. Foi o que Ryuen adicionou. Esta pode ser uma pergunta boba, mas eu estou atualmente em uma situação difícil. Por um momento, Ryuen e os outros pareciam não se divertir com a minha pergunta tola. Eu vim aqui porque Karuizawa pediu ajuda. Não há nenhum exame no momento, então a prova nem leva a isso, não é? Se você quer uma prova de que eu sou X, você pode esperar até o próximo exame. Isso não é preciso. No momento, estamos cientes da sua identidade. Além disso, também estamos cientes do segredo de Karuizawa. Certamente você sabe que coisas terríveis acontecerão amanhã se você sair sem dizer nada aqui. Coisas terríveis. Pare de se fazer de bobo. Agora, me mostre o seu próximo passo. Não há nada a fazer. Não farei nada. Entendi agora, Ryuen-san. Certamente Sudou e os outros estão por perto, esperando ordens, não acha? Ishizaki olhou para a porta entreaberta. Na verdade não. Mas Ryuen atirou nele. Eu é mesmo. Se um grande número de colegas de classe assistir a essa cena desastrosa de Karuizawa, ela perderá a posição sem a necessidade de eu espalhá-la. Ouse a cabeça um pouco. Se ele não tinha certeza disso, mesmo Ryuen não agiria tão precipitadamente. Eu vejo.
Mas você é uma coisa e tanto se vai se fazer de bobo. Chega, Ryuen. Não há como o X marchar ousadamente até nós sozinho. Ibuki aconselhou Ryuen. Que pena, agora isso é um problema. Ibuki e Shizaki aparentemente não acreditam que você é X. Ryuen encolheu os ombros e olhou exasperadamente para Ibuki e Shizaki. Você disse que não faria nada, não era Ayano Koji? Mas eu preciso verificar se isso é verdade ou não. Para fazer isso, não tenho escolha a não ser fazer todo esse conhecimento comum. Você está bem com aquele? Ele disse isso e me olhou com um sorriso. Eu já admiti desde o início, mas se você ainda não acredita em mim, permita-me divulgar mais algumas informações. Ibuki. Falei com Ibuki, que simplesmente não parava de duvidar de mim. Durante o exame da ilha, você foi instruída a filmar o cartão-chave do líder com sua câmera digital. Mas, por algum motivo, no momento crítico, sua câmera digital funcionou mal e você ficou incapaz de usá-la. Estou errado. Como você sabe? Fui eu quem quebrou a câmera que você escondeu dentro da sua bolsa. Para ter certeza de não deixar vestígios, usei água. Não deve haver muitas pessoas, mesmo dentro da classe C, conscientes do fato de terem comprado uma câmera digital. A propósito, quando eu me deparei com Ibuki, as pontas dos dedos dela estavam cobertas de sujeira. Além disso, havia vestígios de terra sendo escavados ao redor de onde ela estava sentada. Quando olhei para ela à noite, encontrei um rádio enterrado lá. Isso foi para que você pudesse se comunicar com Ryuen, não? Se eu divulgar tudo isso, certamente eles entenderiam, mesmo que não queiram. Os únicos que viram Ibuki com as mãos sujas naquela época seriam eu, Yamauchi e Airi. Em outras palavras, é uma prova definitiva de que sou alguém que percebeu isso. Você tem que admitir agora, Ibuki. Ayano Koji é X. Espere um minuto. Só porque ele é um pouco inteligente, não significa que ele é X, não é? Existe mesmo a necessidade de duvidar mais dele. Ryuen parecia ainda mais irritado do que antes. Mas não é estranho? Mesmo que Ayano Koji realmente seja X, puxando as cordas por trás dos bastidores, porque ele simplesmente aparece obedientemente aqui. Ele demoliu todos os nossos planos até agora, não é? Ele provavelmente tem algum tipo de truque na manga. Um milagre que excede até a nossa imaginação. Se não, ele será apenas um idiota. Truque? Não há truque que eu possa usar em uma situação como essa. Vocês já compreenderam o grande segredo de Karuizawa em relação ao seu passado. Eu sei o que acontecerá se eu agir de forma descuidada. Quero dizer, essa situação em si é o resultado de seus preparativos para ter certeza de que não posso fazer nada. Estou errado. Ah! O que você fará então? Agora podemos revelar sua existência sempre que quisermos, sabe? Agora que você se revelou, não temos mais nenhum incentivo para revelar o bullying de Karuizawa no passado. Se ficarmos calados sobre isso, então você também não poderá agir descuidado. Um empate perfeito. Não parece que relatar o que foi feito para Karuizawa aqui na escola também seja uma opção. Ao contrário do que ocorre nos exames, a violência entre os alunos que ocorre ao longo da vida escolar normal não leva a uma expulsão imediata. Mesmo se formos capazes de fornecer provas de tudo o que foi feito, é duvidoso que possamos causar qualquer tipo de dano significativo. Se você nos denunciar, arruinaremos Karuizawa em retaliação. Está certo? Se eu tentar penalizar Ryuen por isso, acabarei perdendo completamente Karuizawa. É muito possível que eu ganhe a batalha, mas perca a guerra. Tendo usado o passado de Karuizawa como meio de ofensa, Ryuen agora passou para a defesa. Não importa como você olhe, estou na liderança aqui. Você não está satisfeito agora que conhece a situação. Vou levar Karuizawa comigo. Não diga algo tão anticlimático. Você está finalmente aqui, então é melhor ir devagar. Ryuen então agarrou o braço de Karuizawa e a arrastou à força. Ah! Não tem como você revelar sua identidade sem uma razão. Que truque você tem na manga? Mostre-me.
Ele estende a palma da mão em minha direção e fez um gesto provocativo com ela várias vezes. Desculpe, Ryuen. Mas não parece que vou conseguir responder às suas expectativas. Eu estava apenas dançando na palma da sua mão. Isso é tudo que existe. Ninguém aqui esperaria que X dissesse algo assim. Um X cruel que protegeria sua própria identidade, mesmo que isso significasse abandonar Karuizawa. Ou talvez um estudante afiado que salvaria Karuizawa enquanto mantinha sua própria identidade oculta. Eles pensariam que seria um desses. Finalmente, uma rachadura apareceu no sorriso que Ryuen estava usando esse tempo todo. Se o X que estamos fazendo de tão grande descoberta é um tolo assim, talvez não o tenhamos encontrado. Certamente o que aconteceu com a câmera digital foi um acaso ou algo assim. Apesar de ser aliada dele, Ibuki sempre desconfia de Ryuen. É precisamente porque ela realmente se sente assim, em vez de agir, que ela o questiona tão abertamente. Vendo uma oportunidade, dei o próximo passo. Eu realmente revelei minha identidade. Mas isso não voltará a me morder imediatamente. Os únicos que sabem que eu tenho manipulado a classe D das sombras seriam o Horikite Karuizawa. Se as outras classes conhecerem isso, só poderia ter sido um de vocês que vazou. E qual é o problema com isso? Se você vai revelar minha existência, vou relatar tudo o que aconteceu neste telhado para a escola. Você acabou de ser encurralado porque não é capaz de fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu só tenho que sacrificar Karuizawa. Você assumiu que eu abandonaria Karuizawa. Mas quando eu apareci, você começou a falar com base no pressuposto de que não era esse o caso. Estou errado. Agora isso não dá certo? Se você a abandonasse desde o início, poderia ter sido capaz de esconder sua identidade. Você veio porque isso não era uma opção. Não faça um blefe agora. Está tudo bem, se eles souberem de Kiyotaka, também poderão revelar meu segredo. Enquanto lentamente se levantava do chão, Karuizawa olhou para mim. Eu imediatamente desviei meus olhos de volta para Ryuen. Ou é o que ela diz. Depende de você, acredite ou não, mas será a luta da sua vida se isso acontecer. Desde que descobrimos a identidade de X, isso não seria suficiente por enquanto. Eu concordo. Ele pode realmente sacrificá-la. Tudo isso foi feito originalmente para identificar o X. Ishizaki e Ibuki não querem ir mais longe do que isso. Kuko. Por alguma razão, Ryuen apertou a cabeça e começou a rir enquanto tremia. Você certamente está certo de que a guerra pode começar quando um dos lados revelar o segredo deles. Admito isso. Profundas ou rasas à parte, ambos os lados ficariam com cicatrizes. Além disso, dependendo de como você o considera, não há garantia de que Karuizawa receberia um golpe letal. A imagem de uma garota que se levantou apesar do assédio moral que recebeu no passado se formaria por conta própria. Se Ryuen pedir que pare aqui, isso acabaria com tudo isso. Contudo, este homem nunca escolherá essa opção. Para ser honesto, tem sido uma decepção até agora. Não apenas revelar sua identidade com tanta facilidade, mas você também não tem escolha além de deixar seu destino nas mãos de seus inimigos para se proteger. Mas mesmo assim, ainda não há dúvida que Ayano Koji seja o X que me manteve entretido. Então eu vou perder se não fizer você me divertir até o fim. Certo, Ishizaki? Sim. Para mim, tudo é um jogo. Não apenas subindo para a classe A, mas esmagando Ishinose, esmagando Suzune, tudo isso é uma extensão desse jogo para mim. Esmagando a classe D ou esmagando a classe B e até Sakayanagi, que guardei por último, é apenas um meio para eu matar o tempo. Enquanto ria, Ryuen agarrou a franja de Karuizawa. O rosto de Karuizawa se contorceu de dor. Mas não há mais medo em seus olhos. Kuko, mesmo que você se desesperasse tanto, agora é como se você nunca tivesse tido medo. Sinto-me estúpido por duvidar de Ayano Koji ser X ou não. Seus olhos me dizem que você tem fé absoluta em Ayano Koji. Quase parece que você iria em frente e revelar seu próprio passado se eu revelasse a identidade de Ayano Koji.
Você pode relaxar. Seu papel aqui está claramente terminado. Tendo perdido o interesse em Karuizawa, ele soltou o cabelo dela e a empurrou pelo ombro. Você com certeza me divertiu, Ayano Koji. Apesar de ser um produto defeituoso da classe D, você viu minhas estratégias repetidas vezes. Não apenas isso, seu modus operandi é parecido com o meu. Era impossível para mim não estar interessado em você. Para tirar o cérebro do esconderijo. Isso se tornou um prazer para mim. Não pensei além disso. Pensei em considerá-lo depois de conhecê-lo. Ele derramou seu coração de maneira tão conversadora e agradável. E então eu decidi. O que você está planejando fazer com Ayano Koji? Por que você está tão chateada, Ibuki? Ibuki se afastou de mim e sem medo se aproximou de Ryuen até que ela estava bem na frente dele. O que você está prestes a fazer agora é algo que coloca a classe C em risco. Kuko. Você sempre foi um lobo solitário, nunca cooperou com seus colegas de classe e, no entanto, aqui está você, dizendo algo como isso coloca a classe C em risco. Não me faça rir. Eu te segui até aqui porque achei que a turma se beneficiava da sua imprudência. Mas esta é demais. Ayano Koji claramente não tem nada na manga. Como pensamentos cuspindo todo o ressentimento engarrafado dentro dela, Ibuki continuou. É por isso que não posso aprovar o que você está prestes a fazer. Você sabe o que eu estou prestes a fazer. Eu posso dizer depois de conhecê-lo desde abril. Você vai fazê-lo ceder através da violência, não é? Tendo ouvido isso, Ishizaki congelou um pouco. Ishizaki, com Mia, Kondo e até Albert cederam a você através da violência. É melhor demonstrar a diferença de poder entre nós. A diferença já não é óbvia. É verdade que já fomos enganados muitas vezes por Ayano Koji. Precisamos retribuir o favor. É por isso que estou lhe dizendo que esse tipo de pensamento vai significar problemas para a classe. Bang. Um som agudo reverberou. A causa desse som foi Ryuen batendo na bochecha de Ibuki com a palma da mão. Ibuki ficou em silêncio imediatamente depois. Eu não poderia me importar menos enquanto estou gostando. Violência em particular é fácil de entender. Assim como o que aconteceu agora. Quase parecia que ele estava tentando entender esse ponto. Como eu suspeitava, essa é a conclusão que ele chegou. Agora que não é mais possível chamá-lo de um mal-entendido e encolher os ombros, tornou-se uma inevitabilidade. Ouça, o importante aqui é o que fazemos com as informações que adquirimos da outra parte. Ayano Koji quer manter em segredo o que aconteceu aqui, bem como sua identidade e o assunto de Karuizawa. Também é verdade que chantageamos Karuizawa e jogamos água gelada nela. Se, por acaso, a notícia for divulgada, certamente seremos punidos severamente. Em suma, desde que ambos os lados continuem a manter em segredo o que acontece aqui, ninguém mais saberá o que acontece aqui. Considerando os desenvolvimentos até agora, não é tão difícil fazer essa dedução. Ao usar o passado de Karuizawa e minha identidade como escudo, garante que o que acontece aqui nunca vazará. Não importa o que aconteça, ambos os lados não têm escolha a não ser aceitá-la humildemente. Apesar disso, a classe C quer brigar. Eu acho que entendo por que você revelou sua identidade tão tarde. Agora, isso torna impossível para nós lutar fora dos limites. Feche a porta, Albert. Depois de receber o pedido de Ryuen, Albert fechou a porta que leva de volta para a escola. Mas ainda é uma péssima jogada. Você pode ter pensado que tudo terminaria aqui, mas eu não deixarei isso acontecer. Todos aqui já podem dizer o que vai acontecer a seguir. Ryuen não vai mudar de atitude. Suponho que meu retiro foi interrompido. Agora você está livre para levar isso na direção que deseja. Primeiro vou colocar o medo nessa sua face apática. Você está me subestimando. Pensando que eu não faria nada imprudente. Você realmente vai recorrer à violência. O conflito nem sempre é um caso mental. A violência é a força mais poderosa deste mundo. Isso se aplica a um general que lidera suas forças e também é um meio brilhante de assassinar o referido general. Ambos,
Por mais engenhoso que seja, você será forçado a ceder através da violência. Mesmo agora, como a situação parece estar prestes a começar uma briga, olhei para Ryuen, Ibuki, Ishizaki e Albert por um momento. Vou guardar sua aparência patética na memória e depois desistirei. Porque vou passar para a Ishinose no terceiro semestre, afinal. As pessoas se rendem antes da violência, com certeza. Sua lógica é sólida lá. Mas, para executar essa lógica, você precisa ser mais forte que outro cara. Você entende isso? Vocês 4 aqui não serão suficientes para me impedir. Incapaz de entender, Ibuki levantou uma sobrancelha. Cuc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 u. Parece que é extremamente engraçado porque Ryuen está rindo muito. O que Ayano-Kouji está tentando dizer é o seguinte: não serei obrigado a ceder através da violência por pessoas como você. Então me mostre a extensão dessa confiança sua. Ishizaki. Está realmente bem. Ishizaki inesperadamente hesitou ao receber a ordem de ataque. Seria uma história diferente contra alguém famoso por entrar em brigas como Sudou, mas eu sou apenas um estudante comum. Sua hesitação é compreensível, mesmo quando sob ordens. Não se segure, pegue-o. Mas não haverá problema, mesmo se dermos uma surra completa em Ayano-Kouji. Espere. Quando Ishizaki se aproximou de mim, foi o grito de Karuizawa que o deteve. Por que você está fazendo algo tão estúpido? Você não ganhará nada ao derrotar Kyutaka, vai. E, não apenas corte assim, Karuizawa. Seu papel acabou. Você pode relaxar, seu passado não será mais revelado graças ao sacrifício desse cara. Apenas seja grata a ele. Ele então agarrou o cabelo de Karuizawa mais uma vez da mesma maneira que quando jogava água nela. E então empurrou Karuizawa para trás, exatamente assim. É por isso que estou dizendo para você ficar longe disso. No entanto, Karuizawa mostrou suas presas para Ryuen por minha causa. Ela tentou se levantar e pular em Ryuen. Não se preocupe, Karuizawa. Chamei Karuizawa e a fiz parar. Mas não há necessidade de preocupação. Está certo, salve essa preocupação para si mesma. Ishizaki se adiantou. Não pense mal de mim, Ayano-Kouji. Esta é apenas mais uma ordem de Ryuen-san. Eu não ligo, de qualquer forma. Agora que chegamos a isso, tudo está indo conforme o planejado. Ishizaki casualmente balançou o punho, como se golpeasse um bebê desobediente. Uma moção monótona, mesmo um aluno do ensino fundamental ou do ensino médio seria capaz de se esquivar. Eu peguei o punho direito que ele balançou poderosamente para mim com a minha mão direita. Ah! Ishizaki, se você vai fazer isso, deve levar a sério. Eu o avisei apenas uma vez. Mas Ishizaki ainda não parece entender, mesmo depois que eu parei o punho dele. Porque inevitavelmente teria sido parado. Provavelmente porque a força que parou não é nada fora do comum. Eu usei a força de aperto da minha mão esquerda para apertar o punho direito de Ishizaki. A expressão de Ishizaki mudou lentamente pouco a pouco e seus joelhos começaram a tremer. Espere um minuto, Ishizaki. Percebendo que isso é claramente estranho, Ibuki olhou para trás. Eu não posso, pare. Não sendo mais capaz de se manter de pé, seus joelhos dobraram e ele caiu de joelhos no chão frio do telhado. Talvez não seja mais capaz de suportar isso. Ishizaki agarrou desesperadamente meu braço com a mão esquerda e tentou afastá-lo, mas sem sucesso. Quem primeiro entendeu essa situação não foi Ibuki nem Ryuen, mas quem estava atrás de mim, Albert. A sombra negra se aproxima. Antes mesmo de obter a permissão de seu chefe, Albert acenou com os braços grossos como um poste e girou. A razão pela qual ele me atacou do meu lado esquerdo livre pode ser porque ele antecipou que eu adotaria uma postura defensiva depois que Ishizaki se libertasse. Ainda assim, isso é uma preocupação desnecessária. Eu poderia ter me esquivado lá, mas, em vez disso, recebi seu soco com a palma da minha mão esquerda, o tempo todo preparado para sofrer algum dano.
Bar. Um som surdo reverberou. Uma força poderosa passou pelo meu cotovelo até a ponta do meu ombro. Como esperado, dói. É difícil dizer a expressão de Albert debaixo dos óculos escuros, mas certamente ele também entendeu a situação o suficiente. Você só pode estar brincando, você está brincando, Albert? Ishizaki. Talvez à distância, Ibuki não pudesse dizer que Albert atacou com todas as suas forças e Ishizaki estivesse genuinamente sofrendo. Ou talvez seja um espetáculo que ela não queira acreditar que seja verdade. Quando soltei da pressão da minha mão direita, Ishizaki se agachou e segurou seu próprio braço direito. Faça isso, Albert. Os pedidos vieram de Ryuen. Albert entrou correndo com seu corpo robusto enquanto balançava aqueles braços enormes. Os danos se acumularão se eu continuar recebendo ataques poderosos que vão além do que o corpo humano foi projetado para suportar. Eu deliberadamente permiti que ele desse um golpe na primeira vez, mas não posso me dar ao luxo de ser atingido mais do que isso. Depois de fugir do gancho de esquerda que ele jogou, eu revidei com o ataque frontal. Mergulhei meu punho no abdômen de Albert. Eu poderia ter ficado lá, mas não posso me dar ao luxo de fazê-lo contra um oponente cuja habilidade ainda não seja medida. Uma ligeira mudança ocorreu no rosto inexpressivo de Albert, mas apenas um pouco. A julgar pelo sentimento forte que senti ao acertá-lo diretamente com meu punho, o dano é raso. Eu poderia dizer que não apenas ele é abençoado com um corpo que um japonês puro não possuiria, mas também o treinou em uma extensão considerável. Nesse caso, tudo que isso significa é que será necessário mais esforço para romper aquele corpo de aço. Os seres humanos têm inúmeros pontos que podem ser referidos como pontos fracos. Por exemplo, o plexo solar é uma área que você não pode treinar. É claro que eu não deveria assumir prematuramente que um golpe resultaria em um nocaute instantâneo. Na melhor das hipóteses, é apenas uma área que você não pode treinar. Ainda é possível suportar a dor. O próprio Albert também parece ter percebido que estou mirando em seu plexo solar, porque ele torceu seu corpo grande para evitá-lo. Mas eu vi isso chegando e usei a ponta da minha mão para bater em sua garganta. Albert fez um barulho de gargarejo. Ayano Koji. Atrás de mim, Ishizaki gritou e me cobrou. Se você vai me atacar, não grite. Enquanto exasperado com Ishizaki por me salvar do problema, chutei o joelho esquerdo que ele estava usando para se preparar. Ele é muito óbvio. Depois de confirmar que Albert por trás dele caiu completamente, eu me virei e o chutei na cara. E então eu soquei Ishizaki na mandíbula com a mão esquerda. Ishizaki caiu e o silêncio caiu sobre o telhado. Tudo que Ryuen, Ibuki e Karuizawa podiam fazer era queimar aquela visão inacreditável em suas memórias. Aparentemente ele é mais do que esperávamos que ele fosse. A razão pela qual ele agiu com tanta arrogância foi porque ele confiava em suas habilidades, Isso com certeza é inesperado. Então você está dizendo que o palco que preparamos acabou favorecendo Ayano Koji? O que isso significa? Você está falando sério, Ibuki? Você já sabe há muito tempo que Ryuen é o tipo de pessoa que usaria a violência para dominar seus inimigos. Além disso, você não acha que montar uma situação em que nenhuma quantidade de violência causaria um problema é conveniente demais para a classe C? Quando Ibuki inclinou a cabeça, uma dúvida parece ter surgido dentro de Ryuen também. Espere um minuto, Ayano Koji. Mesmo eu não entendo isso. Esta é uma situação que eu montei. Mesmo que eu esteja agindo diplomaticamente aqui, você ainda não vê a situação real. Depois de suspirar, decidi falar tudo por ele. Nosso confronto aqui já está predeterminado há muito tempo. E também o fato de que em uma situação em que nenhum de nós seria capaz de intimidar o outro, Ryuen Kakeru recorreria à violência para resolver as coisas. Ryuen acha que tudo o que aconteceu até agora é o resultado dele planejando meticulosamente o futuro. Mas isso seria um grande erro. Se eu nunca pretendesse ter minha identidade revelada, não usaria Manabe em primeiro lugar.
Está claro como o dia que uma busca pelo culpado começaria assim que eu a fizesse uma espiã e a mandasse me enviar filmagens gravadas. E, como um verdadeiro ditador, você o restringia ao grupo de Manabe. E foi daí que você ouviu, certo? Que elas foram chantageadas após atacar Karuizawa e que não tinham outra escolha. Até agora, Ryuen não pode negar uma única coisa. Naturalmente, é claro. Você confirmou que Karuizawa está conectada a mim. Tudo que resta é como você escolhe executá-lo. Por esse motivo, você pensou que estrangular-nos seria mais eficaz. Você tinha Ishizaki, com Mia e os outros atrás da classe D e abertamente se aproximou de Koenji para que você pudesse pressionar o X. Bem, suponho que você estava realmente se divertindo, mas pode ter acabado me dando tempo para pensar. Cucucu. Agora você está dizendo algumas coisas interessantes. Então você está dizendo que apenas fez parecer como se estivesse dançando na palma da minha mão. Para ser mais preciso, fiz parecer que estava dançando na palma da sua mão quando, na verdade, você estava dançando na minha. Então me permita pedir desculpas, Ayano Koji. Você é realmente uma pessoa afiada. A vantagem que eu mantive até um tempo atrás desapareceu completamente e agora eu sou o que está sendo pressionado. O que devemos fazer, Ibuki? Depois de ouvir a história completa de mim, Ryuen ainda ria feliz, mesmo depois de ver do que eu sou capaz. O que há com você, você e Ayano Koji? Como se estivesse me acertando com suas frustrações, Ibuki me deu um chute voador. Ela não parece preocupada com o fato de que sua calcinha é visível. Não, para ser mais preciso, ela pode não ter mais a racionalidade de cuidar de tais coisas. Eu dei um passo para trás e evitei calmamente seu chute. O interruptor de Ibuki provavelmente também foi acionado. Ela deu vários passos para diminuir a distância entre nós e me atacou com um chute que deixou pouco espaço para se esquivar. Que jogada brilhante! Apesar do fato de Horikita estar doente na época, ainda é verdade que ela é forte o suficiente para vencer Horikita. Tch. Quando eu evitei todos os seus chutes no último momento possível, Ibuki parou de atacar por um momento e estalou sua língua em irritação. O que você realmente é? Você realmente não pode acreditar, mesmo depois de ver tudo isso. Você me irrita. Eu não sei porquê, mas você me irrita. Ibuki pulou em minha direção novamente e eu imediatamente fechei a distância entre nós. Eu não me importo de continuar brincando, mas não é uma boa ideia continuar arrastando isso. Não dê a Ibuki a chance de se esquivar ou bloquear antes de agarrar seu pescoço e bater no chão. Os olhos de Ibuki se arregalaram antes que ela perdesse a consciência logo depois e parasse de se mover. Bater na cabeça dela me daria mais certeza, mas não é como se isso fosse uma luta até a morte. Violência não é algo que Ryuen e seu grupo tenham monopolizado. Ibuki, Ishizaki e Albert. Agora que os estudantes que poderiam ser chamados de braço direito de Ryuen entraram em colapso, resta apenas uma pessoa de pé. Vendo tudo isso acontecer diante dela, Karuizawa ficou incapaz de falar uma palavra. Suponho que é louvável que você ainda seja capaz de manter sua racionalidade mesmo depois de ver essa situação. Então você não é apenas esperto, mas também de primeira classe quando se trata de violência. Eu subestimei você. Aplaudindo como se expressasse respeito genuíno, Ryuen encaminhou até mim. Você sabe o que mais eu quero dizer, Ayano Koji. Nenhum palpite. Não sentindo a gravidade da situação nem um pouco, Ryuen passa a fazer calmamente uma análise. Seu comportamento indiferente certamente não é apenas um blefe. Uma característica em que Ryuen por si só se destaca. Essa é a mesma razão pela qual ele é capaz de continuar agindo com ousadia. A força física sozinha não decide a vitória ou a derrota quando se trata de violência. É sobre o quão forte é o seu coração. Ryuen então abaixa sua postura enquanto estende o punho esquerdo. Ele não está mirando no meu rosto, ele está mirando no meu abdômen. Eu pulei para trás para evitar isso. Ryuen imediatamente fecha a distância em perseguição e desta vez, ele estende seu punho direito dominante. Desculpe,
mas não tenho intenção de tomar seus ataques. Depois de fugir disso, lancei meu próprio ataque. Estendi meu braço direito para agarrar a franja de Ryuen. Ele reagiu imediatamente e deu um tapa no meu braço com a mão esquerda. Logo depois disso, meu chute foi conectado às costelas de Ryuen. No momento em que ele se distraiu com meu braço direito, lancei meu ataque. Ele se distanciou de mim para evitar uma série consecutiva de ataques. Nada mal, Ryuen. Escusado será dizer, é claro, que sua força está muito melhor que a de Ishizaki. Estou sinceramente impressionado. Mesmo que ele tenha recebido um golpe bastante forte, ainda não há sinal de que ele tombe. Isso é divertido. Ele disse isso e riu. Mas ainda não acredito que o talento dele seja notável o suficiente para derrotar Albert. Este retorno depois de ter sido levado à beira do desespero. Eu não me canso disso, Ayano Koji. Seu sorriso está mais amplo do que nunca e ele continua atacando sem se segurar um pouco. Seus movimentos não são de artes marciais que ele aprendeu. É um estilo autodidata que ele aprendeu nos vários campos de batalha que superou. Não posso me dar ao luxo de evitar todos os seus ataques perfeitamente. É fácil revidar, mas aceitei seus golpes enquanto mantinha minha guarda. Depois que recebi o quarto soco, Ryuen falou. Por que você não revida? Certamente você pode fazê-lo com ousadia. Eu tenho minhas próprias circunstâncias aqui. Sério? Então eu vou ouvi-las depois que eu bater em você. Você acha que pode ganhar? Cuco. Você se acha invencível. Desculpe, mas mal consigo imaginar perder. O que Ryuen vê que eu não estou vendo. Você provavelmente vencerá aqui. Mas e amanhã? E o dia seguinte? Então você está dizendo que não é certo se continuarmos repetindo? E quando você está no banheiro? Enquanto você está cagando? Eu vou atacá-lo de todos os ângulos. Você não tem medo de perder. Nunca senti medo. Nenhuma vez antes. Sem medo, hein? Agora isso é interessante. Com toda a probabilidade, essa é a fonte da confiança de Ryuen. Você entenderá quando sentir dor. Aprende-se lentamente o medo depois disso. Então me ensine a sua chamada dor. Tanto quanto você deseja e muito mais. Quando Ryuen agarrou meus ombros, ele me bateu com um chute de alta velocidade no abdômen. Kiryotaka. Karuizawa gritou de preocupação. Mas foi o ataque que pretende receber, nada para me preocupar. Você entenderá se for atingido 2 ou 3 vezes. Ah! Como se estivesse apontando para o mesmo local, Ryuen bateu com a perna esquerda. Quando ele pisa para baixo, ele diminui a distância entre nós e eu guardei meu rosto com o braço esquerdo. Ele estendeu o braço direito e bateu no meu joelho direito depois de enrolá-lo. O golpe mais crítico ainda hoje. Deitei de costas, sentindo a dor percorrer meu corpo. Como é isso? Você entende agora? Infelizmente eu não entendo nada. É apenas dor se espalhando pelo meu corpo. Você está tentando dizer que é como eu, que não sente medo. Não é isso, Ryuen. Não é isso que eu quero dizer. Eu sei o medo causado pela dor. Eu sei como é miserável e aterrorizante ser um perdedor. Eu já vi pessoas desmoronarem diante dos meus olhos inúmeras vezes. Mas depois de um tempo, deixou de ser medo. Eu apenas senti frio. Porque percebi que, não importa quanto sofrimento e desespero os outros passem, eu mesmo nunca precisarei experimentar o mesmo. Desde que eu possua os meios para me proteger, tudo está bem. Contanto que eu esteja seguro, isso significa que sou o vencedor. Vamos jogar um pouco mais. Ryuen gritou e concentrou o ataque no meu abdômen várias vezes. Ao abaixar um pouco o joelho, consegui interceptar o chute de Ryuen. Tch. Então você previu. Eu vou lidar com isso pacientemente, evitando. Não vou deixar que nenhuma lesão crítica aconteça em mim. Você quer jogar, Ayano Koji? Por que você não está se esquivando de ataques que você poderia ter evitado? Eu estava conduzindo um experimento para ver se realmente sentiria esse medo que você acabou de descrever.
Quanto você está me subestimando, seu bastardo. Mesmo que ele sinta a diferença de poder entre nós, Ryuen continuou a manter esse momento. Seria uma história diferente se ele estivesse enfurecido, mas quando alguém briga, quanto mais alguém confia em suas próprias habilidades, mais eles se desesperam ao sentir a diferença de poder. Mas não consigo sentir isso dele. Mesmo enquanto ele dominava, eu incorporara erros de cálculo em meus movimentos e, ao voltar, esperava quebrar seu espírito. Nesse sentido, suponho que calculei mal um pouco. Claro, eu simplesmente interpretei mal o limite superior dele e não é um problema para me preocupar. Tudo que isso significa é que um passo extra foi adicionado ao processo de destruir seu espírito. Tudo que isso significa é que Ryuen terá que passar por muito mais dor. Onde você adquiriu esse tipo de força? Isso não é normal, Ayano Koji. É verdade que este não é um nível que você alcançará apenas entrando em brigas. Eu não responde, simplesmente diminui a distância entre mim e Ryuen passo a passo. É óbvio que seus olhos afiados estão focados em mim. Então você tem se escondido nos bastidores, apesar de possuir tanto poder. Como é? Olhar para baixo em pequenas batatas fritas dia a dia. Aposto que é tão bom quanto ejacular, não. Nunca pensei em menosprezá-los ou algo assim. Porque se os outros são bem-sucedidos ou não, nada tem a ver comigo. Talvez ele não tenha gostado dessa resposta. Ryuen riu enquanto escovava o cabelo para trás. Não existe uma maneira possível de ser verdade. Os seres humanos são todos gananciosos. Ele me rejeita, negando a possibilidade de um ser inteiramente apático existir. Claro, até eu sinto muitas coisas que você poderia chamar de ganância. Mas isso é uma história para outra hora. Com toda a probabilidade, nada vai mudar, mesmo que eu brinque com ele mais do que isso. Eu assumi minha posição novamente. Então eu vou pulverizar você até você sentir medo. Isso é o suficiente, Ryuen? Agarrei o braço direito de Ryuen quando ele mudou sua perna para me acertar no rosto e o puxei à força para um gancho direito e impiedoso no rosto. Gá. Tendo recebido um golpe poderoso o suficiente para tirar sua consciência, Ryuen voou para longe. Mas não vou apagar com um único golpe. Eu me contive para parar um passo antes de fazê-lo. Eu montei Ryuen quando ele caiu no concreto e comecei a chover golpes à esquerda e à direita. Você mencionou que nunca sentiu medo, não Ryuen? Cuco, isso mesmo. Eu não entendo medo. Nunca senti isso. Apesar de ter metade do seu campo de visão bloqueado pelo inchaço e contusões, Ryuen revidou por baixo de mim. Mas sua força agora está prejudicada e, em breve, ele começa a se balançar e a desaparecer. Em resposta, dei um golpe poderoso, mas preciso, de cima. Sua expressão ficou sombria. Estou confiante em minhas habilidades de luta, mas não é como se eu nunca tivesse perdido antes. Não, eu sei exatamente porque perdi muitas vezes antes. Ele parece estar tendo dificuldade em falar. Talvez o interior de sua boca tenha sido cortado. Ele está cuspindo sangue da boca no chão. Eu abaixei meu punho novamente. Merda, está ficando difícil falar de novo. Chovei repetidamente golpes de esquerda e direita em intervalos curtos. Mas mesmo assim, Ryuen realmente não sentiu medo. A violência reflete o seu verdadeiro eu. Tanto o que está sendo espancado quanto o que está batendo. Ryuen fechou os olhos e riu. Provocando-me a bater nele quantas vezes eu quiser. Cuco, deve ser divertido para você, Ayano Koji. Você pode agir tão convencido quanto quiser com esse tipo de força. Você pode fazer o que diabos você quiser. É por isso que mostrar eu, Ayano Koji. Ele abriu os olhos. E então eu comecei a chover socos enquanto apontava para o rosto dele. Seu rosto já estava inchado, mas seu sangramento externo e interno também ficaram muito ruins. Mas mesmo assim, Ryuen não sente medo. Como ser humano, deveria ser um de seus instintos primitivos. No entanto, isso não está acontecendo. Isso não foi longe o suficiente, Ryuen.
Fiz essa proposta, mas é claro que ele não a aceitará. Kukuku, qual é o problema, Ayano Koji? Eu ainda não me rendi. Derrube a luz do dia em mim. Eu bati meu punho novamente em Ryuen, que está colocando em risco sua própria vida para me provocar. Seu rosto se contorceu de dor, mas isso também foi apenas por um momento. Dói, mas é tudo. Seus olhos ainda não mudaram desde que nos conhecemos. Ele parece acreditar em perder a batalha, mas vencer a guerra. Mesmo se você vencer aqui, eu continuarei atrás de você, não importa quantas vezes seja necessário. Não importa onde você esteja na escola, assim que você mostrar uma brecha, eu irei atacar. E vou rir por último. Certamente ele viveu sua vida até agora fazendo exatamente isso. Não importa quão forte seja seu inimigo, não é como se eles fossem sempre invencíveis. Sua confiança decorre de ser capaz de atacar suas aberturas sem ignorá-las. Usar a violência para mergulhar seu inimigo no medo e dominá-lo. O medo de que se você fizer dele um inimigo, não há como saber quando ele o atacaria. Aproveite este prazer temporário. Continue, a vitória está ao seu alcance. Ayano Koji. Apesar de perder a capacidade de lutar, Ryuen continuou rindo até o fim. Quando um ser humano se depara com alguém mais fraco, ele sente emoções como prazer. E o medo espreita do outro lado dessa moeda. O medo espreita do outro lado das emoções. Você quer ganhar. Você não quer perder. Que sentimentos você está sentindo, Ayano Koji? Eu quero ganhar. Eu não quero perder. Agora, você está rindo de seu domínio sobre mim? Você está com raiva. Ou talvez esteja empolgado. Ou talvez esteja irritado. Diga-me. Não sei o que ele está dizendo há um tempo. Infelizmente, não consigo ver meu próprio rosto, minha própria expressão. Mas há uma coisa que tenho certeza. É que algo tão trivial como isso não vai abalar meu coração. Não deve haver emoções escorrendo. Eu coloquei meu punho no rosto de Ryuen por um tempo que perdi a conta. Eu não vou mais parar. Direita. Então saiu. Continuei balançando os punhos com a mesma força atrás deles. O rosto de Ryuen se contorceu. Sim, é isso, Ryuen. Agora você vê também, não? Que o sentimento conhecido como medo certamente existe dentro de si. Eu golpeei Ryuen com um golpe mais poderoso do que qualquer um que veio antes. E nesse único golpe, eu colhi sua consciência. Você pode ter planejado manipular meu coração, mas infelizmente para você, eu não tenho um coração que possa ser manipulado. Eu lentamente me levantei de cima de Ryuen. Não posso me dar ao luxo de deixar Karuizawa nesse clima frio por mais tempo que isso. Desculpe, acabei colocando você em uma situação difícil. Você se machucou em algum lugar. Estou bem. Estou entorpecida pelo frio. Estendi minha mão para Karuizawa, que testemunhou tudo de onde ela estava sentada. Quando toquei sua mão, estava tão fria que parecia ter congelado. Desiludida comigo. Obviamente, você me traiu desde o início. Está certo? Então, por que você não me vendeu para Ryuen? Por minha causa. Isso é tudo. Ela disse isso antes de desabar no meu peito, tremendo. Eu estava com medo. Eu estava com tanto medo. Não há necessidade de pensar em nada agora. O que aconteceu hoje? O que aconteceu até agora? Você pode pensar nisso tudo mais tarde. A única coisa certa é que, a partir deste momento, você foi libertada de sua maldição. Aponte adiante, Manabe, não, ninguém mais será capaz de desenterrar o seu passado. Quanto ao resto, você pode agir como sempre. Não tendo mais força para se sustentar, Karuizawa confia seu corpo a mim. Olhando pela perspectiva de Karuizawa, foram alguns meses calamitosos. Bullying acidental nas mãos do grupo de Manabe. Depois, mais bullying depois de perceber que ela está sendo alvo. Então ter Ryuen desenterrando seu passado e ter que perceber que tudo isso é por minha causa. Ela deve estar desmoronando, seu estado emocional instável. Você conseguiu criar o presente superando o seu passado.
Você continuará de onde parou a partir de amanhã. Mas se estamos falando de Karuizawa Kei, não há problema. Confirmei quando a encontrei novamente no telhado. Fui eu quem te machucou. Não vou pedir que você me perdoe. Mas, por favor, lembre-se de uma coisa. Se algo como o que aconteceu hoje acontecer com você novamente, definitivamente salvarei você. Kyo, Taka. Apesar de passar por tudo que ela passou, Karuizawa ainda se recusa a deixar o destino parasitário que sou eu. Karuizawa chegou ao ponto em que ela não poderá continuar nesta escola sem a minha existência. Não importa o que aconteça, seu coração nunca desmoronará enquanto eu estiver lá. Eu me pergunto como teria acontecido se eu tivesse entrado para salvar Karuizawa em um estágio anterior. Não há dúvida de que, cumprindo rapidamente minha promessa a ela, os sentimentos de dependência teriam se fortalecido. Mas se ela fosse novamente colocada em uma situação semelhante, isso apenas ampliaria o desespero de Karuizawa. Mas arrastando isso para o último estágio, ela cresceu e confiou em mim até o último momento. Ao mesmo tempo, também pude entender que Karuizawa não é alguém que me trairia facilmente. É claro que, mesmo que ela cuspisse meu nome, isso por si só resultaria em culpa e, a partir desse momento, não há dúvida de que poderia fazer uso dela à vontade. Seria um sacrilégio abandonar um peão como Karuizawa. Sua utilidade é secundária, não há nada mais importante do que mantê-la na mão. Um pouco abaixo de nós, o presidente do conselho estudantil, não, o ex-presidente do conselho estudantil e provavelmente Shabashira Sensei também estão esperando. Eles devem conhecer a situação até certo ponto, para que possam ajudá-la a cuidar das coisas, incluindo seu uniforme ensopado. Eu entendi, e o Kyo Taka? Eu ainda preciso limpar aqui. Além disso, seria problemático se formos vistos juntos. Você deve voltar primeiro. Eu disse isso enquanto cutucava levemente as costas de Karuizawa e havia saindo do telhado. Agora, então. Não posso simplesmente abandonar esses 4 no telhado. Shabashira Sensei à parte, seria um problema se algum outro professor os encontrasse. Começando em ordem com o Ishizaki, eu gentilmente dei um tapa em suas bochechas para acordá-los. Guardando Ryuen para o final. Finalmente acordado, estamos. Você acha que isso resolve as coisas, Ayano Koji? Acabou. Certamente você não vai dizer que quer continuar, vai. Não importa quem olhe, é claro que essa luta foi resolvida. Eu usarei todos os meios que precisar, se for por uma vitória. Dizendo isso, Ryuen levantou lentamente a parte superior do corpo. Se necessário, até guerra. Você vai relatar que eu te agredi. Cuco. Agora isso seria manco. Mas, isso é uma opção se for para ganhar. Não importa o quão patético isso o faça parecer, ele considerará uma opção se isso significa vencer contra mim. Enquanto estou nisso, eu poderia até configurá-lo à força para parecer que você preparou a armadilha. Para constar, este é apenas o meu conselho, mas eu não o recomendaria fazer isso. Sob nós, o ex-presidente do conselho estudantil está esperando. Mesmo que ele não saiba os detalhes, o fato de que ocorreu um problema seria imediatamente relatado. E o fato de que Ryuen foi quem colocou a armadilha ficou claro desde o momento em que a câmera de vigilância foi destruída. Por outro lado, eu estava no Kenaki Mall por esse período. Se necessário, possuo muitos álibis, conforme necessário. O curso natural de ação é ter o máximo de seguro possível do seu lado, afinal. Mesmo que você pudesse ter uma terceira pessoa como testemunha desde o início, você não teve. Porque você não pararia de me atacar, a menos que eu batesse em você uma vez. Você acha que eu vou aceitar essa derrota? No mínimo, acho que sim. Existe apenas uma razão por trás da sua derrota, Ryuen. Você estragou a ordem da conquista. Isso é tudo. Se você primeiro enfrentasse a classe de Shinose, então tivesse a experiência de lutar contra Sakayanagi, talvez você estivesse mais perto do meu nível quando lutou comigo. Você ficou muito curioso e se sobrecarregou demais.
Ele riu amargamente quando cuspi essas palavras. Você está sendo bastante franco. Gostaria de dizer que aceito uma revanche a qualquer momento, mas não tenho intenção de me destacar a partir de agora. Se possível, por favor, vá atrás de outra pessoa. Eu esperava que palavras de Ryuen voltassem para mim, mas por algum motivo, ele parecia estar pensando silenciosamente sobre isso. A menos que eu esteja lendo demais o fato de que a testemunha mantém distância, significa que, se eu persistir em perseguir você, você irá nos encurralar, mesmo que isso signifique sacrificar sua identidade e o passado de Karuizawa. Gostaria de evitar isso da melhor maneira possível, mas sim, não teria outra escolha a não ser fazer isso. E não apenas eu, mas você também arrastará os outros aqui e Shizaki, Ibuki e Albert para baixo com você. Não sei como eles serão tratados, mas certamente não serão capazes de evitar uma punição severa. Outra de suas falhas foi assumir que minha identidade e o passado de Karuizawa seriam absolutos. Se você quisesse acabar comigo com antecedência, deveria ter feito isso em maior escala ou postado mais vigias. Sempre há um limite rígido para o que ele pode se dar ao luxo de fazer nesta área chamada escola. Em outras palavras, enquanto eu continuar existindo, a classe C será prejudicada. Não mesmo. Contanto que você não tome nenhuma atitude imprudente contra nós, também não tenho intenção de usar esse assunto como uma ferramenta. Eu não sou ingênuo o suficiente para acreditar em uma promessa verbal como essa. Se a classe C o levar a um canto, você denunciará o incidente de hoje à escola. Estou errado. Possivelmente. Eu certamente não posso garantir isso. A classe C pode funcionar corretamente quando é constantemente forçada a manter a cabeça baixa. Mas o que você vai fazer? O que está feito, Ryuen. Cale a boca. Eu terminei de lutar contra você. E minha própria batalha também acabou. Ryuen olhou para Ibuki e os outros dois antes de pegar o telefone e digitar algo nele. E então ele deslizou o telefone pelo chão do telhado, onde parou perto dos pés de Ibuki. O quê? Ibuki, que ouvia silenciosamente nossa conversa, olhou para ele. E também para mim. Eu assumo a responsabilidade por tudo. Antes disso, estou transferindo todos os meus pontos para você. Ryuen, o que você está dizendo? Você é estúpido. Está certo, Ryuen-san. Não é como se alguém fosse falar sobre o que aconteceu aqui, então não há necessidade de você assumir a responsabilidade. Ambos os lados não podem se dar ao luxo de falar sobre esse incidente. Na superfície, estamos presos a um impasse. Mas a verdade é que a classe D está em uma posição extremamente vantajosa e Ryuen percebeu isso. Só há uma maneira de cancelá-lo. Ayano Koji, eu sou o único autor de tudo isso. Uma expulsão é suficiente, não é? Você está falando sério. Assumir a responsabilidade por suas ações. Quão estúpido. Ele cuspiu essas palavras junto com o sangue que se acumulou dentro de sua boca. Um tirano só é tolerado, desde que o poder dele tenha significado. Agora que perdi isso, ninguém mais vai me seguir. Suas ações e atitudes dominadoras são apenas toleradas porque produzem resultados. Envolver as outras classes em sua busca por X resultou em ondas adequadamente grandes. Ele fez as coisas do seu jeito pela força até agora, mas agora que está perdido, está determinado a perder o direito de fazê-lo. Ele entende as coisas muito mais rápido do que eu esperava. Parece que eu fiz a escolha certa montando um estágio em que Ryuen é capaz de dar tudo de si. Você só pode estar brincando. Por que você está confiando isso para mim? É porque você me odeia. Divida os pontos privados restantes entre todos. Assim que eu for expulso, Katsuragi e Sakayanagi declararão o contrato nulo e sem efeito, mas não há nada que possa ser feito sobre isso. Se o próprio contratado abandonar a escola, há uma possibilidade muito alta de que isso aconteceria. Você está falando sério, Ryuen-san? Ishizaki também se levantou e gritou isso com uma voz triste. Cale a boca. Eu posso ouvi-lo muito bem sem os gritos. Ryuen riu levemente. Vocês cuidam do resto.
Parece que ele está falando sério sobre desistir. Ele se levantou sem sequer olhar para o telefone. Até mais. Deixando para trás essas palavras, ele tentou sair do telhado. Nem as palavras de Ibuki nem as de Shizaki chegaram às suas costas. Você tem certeza? Sobre abandonar a escola. Acho que você vai se arrepender. Eu parei Ryuen. Com o que você se importa? Se você sair daqui sem nem mesmo saber o motivo da sua perda, seu crescimento será interrompido ali mesmo. Você está bem sem saber o motivo por que perdeu contra mim. Me poupe. Não há razão para você me salvar em primeiro lugar. Você não ganha nada por me poupar, não depois de eu ter aprendido sobre você e Karuizawa. Não há como dizer quando vou derramar o feijão. Isso mesmo, se eu tiver que declarar uma razão, será que as coisas ficarão mais fáceis para a classe D, mesmo sem mim, se você tirar Sakayanagi e Shinose em meu nome. Além disso, se o seu contrato com Katsuragi permanecer intacta, a classe A acumulará dano lentamente. E o mais importante, se você desistir de repente, Sakayanagi e Shinose acabariam pensando que Ryuen foi derrotado por X. Seria problemático se isso acontecesse. Em outras palavras, dar e receber. Eu adicionei isso depois. Mesmo que a notícia disso se espalhe inesperadamente, eu não sofri ferimentos visíveis, felizmente. Não importa quem olhe para isso, parece que vocês tiveram uma briga, não é? Então esse seria o cenário. Tentei puni-lo por não ter trabalhado o suficiente, mas você se cansou e retaliou e, como resultado, fui derrotado. Vamos deixar por isso mesmo. Dessa forma, também não vai me incomodar, é isso. Você está realmente bem com isso. Todo mundo aqui foi demolido por Ayano Koji sozinho. Para o inferno com tudo neste momento. Além disso, eu desaparecer sozinho minimiza mais o dano causado. Apenas deixe-me acrescentar isso. Você pode desistir por conta própria e também pode duvidar de mim. Mas não tenho a intenção de contar a ninguém sobre o que aconteceu aqui. Também garanti que o ex-presidente do conselho estudantil que esteve esperando abaixo, manterá seu silêncio sobre o assunto. Em outras palavras, nada aconteceu aqui que exigiria a expulsão. Se você ainda deseja desistir, então eu não vou impedi-lo. Então não me pare. Eu não confio facilmente. Deixando essas palavras para trás, Ryuen saiu do telhado. Ishizaki e até Ibuki pareciam insatisfeitos com as ações de Ryuen.